Bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 7 e esta é a segunda parte, visto que nós providenciamos de antemão a parte número um. E como é uma continuação, a gente vai trabalhar o novo concerto com base em Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 até o 13. Observe que a gente está falando não do antigo concerto ou pacto, mas do novo pacto. Infelizmente, algumas pessoas ficam presas e atreladas ainda ao antigo pacto, ficam tão impactadas que permanecem nele, quando deveria assimilar que houve a necessidade, sim, desse primeiro pacto, ou aliança, ou ainda concerto, porém, houve uma maior e melhor e nova aliança que foi justamente inaugurada através do sacrifício de Cristo Jesus, derramando seu sangue ali na cruz do Calvário. De modo que há uma eficácia do sacerdócio de Cristo, porque Jesus, sem dúvida alguma, é maior do que Melquisedeque, maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que Matusalém, maior do que Sansão, maior do que Davi e assim por diante. Jesus é maior do que tudo e todos. Aliás, Jesus não é apenas maior, ele não é parte da criação, mas sim o Criador, porque é isto que nós concebemos quando lemos a carta, digo, o Evangelho de João, no capítulo um, porque neste Evangelho, no capítulo um, logo nos primeiros versículos, vai dizer algo relacionado à pessoa de Jesus, dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, numa alusão à pessoa bendita de Cristo Jesus. De modo que a gente não tem como não conceber plenamente a pessoa de Cristo Jesus à luz das Escrituras Sagradas. E o autor passa para uma outra parte de seu argumento, fazendo uma síntese do contraste do sumo sacerdócio de Jesus com o de Arão. E quais são esses contrastes? Ele emprega aqui dois termos, figura e sombras, que são palavras para descrever o santuário em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Porque neste versículo de número 5 vai nos dizer da seguinte maneira: os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E no capítulo 9, versículo 23, temos a seguinte informação da parte de Deus. Igualmente também, digo, versículo 23. Agora sim, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. É isto que nos diz a palavra de Deus. Já no capítulo 10, versículo 1 de aos Hebreus, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ora, o escritor vai mostrar o conteúdo da lei
em contraposição ao padrão que ela foi confiada. O escritor nunca usa essas palavras em qualquer outro lugar. Por exemplo, no capítulo 9, versículo 11, em vez de usar o contraste entre a figura e o padrão, ele vai empregar um argumento inteiramente bíblico quando insiste que o tabernáculo celestial não fora feito por mãos. Ele estava enfatizando que ele pertencia à ordem do Criador e não à ordem da criação. Já nesse capítulo de número 8, vai ter uma divisão feita em duas partes. A primeira parte é composta dos versículos 1 e 6 e vai fazer a comparação da velha ordem do sacerdócio e o velho tabernáculo terreno com o novo sacerdócio e o tabernáculo celestial. E esta passagem vai, de maneira sucinta, mostrar a inferioridade tanto do velho sacerdócio quanto do velho tabernáculo. Até mesmo na questão do tabernáculo, Deus morava onde? No templo, e este local indicava a habitação de Deus. Desta maneira, no Antigo Testamento, Deus mora no meio do povo, ou seja, no templo ou santuário. Mas nessa nova aliança, Deus passa a habitar não em templo feito por mãos de homens, mas ele passa a habitar através do seu Espírito Santo dentro das pessoas, ou seja, nas pessoas. Antes ele estava no meio do povo, agora ele está dentro desse povo, ou seja, das pessoas que fazem parte do povo de Deus. Isto para mostrar esse contraste e que é algo, vou dizer assim, gritante quando a gente analisa o Antigo Testamento. Como é que alguém iria imaginar que Deus passaria a habitar nas pessoas? Embora esse fosse o anelo de Moisés, porque é uma expressão que ele utiliza, Oxalá, ou seja, quem dera que todas as pessoas fossem habitadas pelo Espírito Santo, porque se fossem habitadas pelo Espírito Santo, a ideia é de que eles teriam essa capacidade de profetizar, de anunciar a palavra ou a mensagem divina. Mas voltando aqui, a segunda parte deste capítulo, que vai do versículo 7 até o 13, tem uma outra preocupação, que é justamente em comparar a aliança nova com a velha aliança. E, uma vez mais, vai provar a inferioridade da velha em comparação com a nova. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus é superior à aliança do Antigo Testamento, que era de Deus, sim, mas para um tempo específico e de uma forma transitória, temporária, não permanente, por que alguns crentes ainda se apegam tanto, mas tanto e tanto ao Antigo Testamento? Não é ao Antigo Testamento em si, às práticas do Novo Testamento. As pessoas devem entender que há uma superioridade. Ademais, algumas coisas que são ditas lá no Antigo Testamento não têm mais, vou dizer assim, validade para os nossos dias. É o exemplo de sacrifício de animais, porque por conta do pecado deveria haver remissão de pecados através do sangue. O sangue deveria ser derramado. O sangue em questão era dos animais, mas era ainda assim de forma não permanente, mas transitória. Ou seja, era para aquele ato específico. E daí a repetição de sacrifício de animais. As pessoas se dirigiam ao templo para que houvesse uma intercessão ou uma intermediação por meio do sumo sacerdote, para que ele oferecesse aqueles animais, a fim de que as pessoas fossem remidas.
porque onde não há onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados, dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Mas acontece que quando Cristo ele veio e derramou o seu sangue, ele fez de uma única vez, de uma forma perfeita e eficaz, não havendo necessidade de mais sacrifício de animais. Os judeus, por exemplo, eles não sacrificam mais animais porque o templo foi destruído. Para eles não há razão para voltar àquele modus operandi. Agora, e para nós cristãos? Nós não estamos atrelados a um templo, a um lugar específico, mas nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo e a gente compreende que não há necessidade de novos sacrifícios para a remissão dos nossos pecados. Por causa de quê? Porque Cristo Jesus derramou o seu sangue para que nós fôssemos lavados e remidos pelo sangue dele. De modo que, quando Jesus morreu, ele não fez apenas pelos pecados já passados da nossa parte, vou dizer assim, mas por todos os pecados. Nós fomos remidos plenamente ou completamente, de modo que não há pecado que não possa ser remido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Aliás, em um Novo Testamento, dentro dessa era da graça, logo dentro do contexto da nova aliança, nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Naturalmente, que quando nós cometemos pecados, quer de uma maior gravidade ou menor gravidade, mas ainda assim pecado, a gente vai ter consequências destes atos pecaminosos. Porém, nós podemos contar, sim, com essa remissão dos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de uns pecados praticados ou que serão praticados por nós no futuro, pelo contrário, mas nos purifica de todo e qualquer pecado. Aí a gente vê a grandiosidade do feito de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas nós temos que ir para o sacerdócio dos crentes, porque é uma doutrina, inclusive bíblica. Quando falo sacerdócio dos crentes, por mais que a gente, nos dias atuais, sempre pede para o pastor orar por nós. Ah, pastor, ore pela minha família. Pastor, eu quero fazer pedido à igreja, mas ore preferencialmente o Senhor. Ore por essa questão específica, e etc e tal. A gente vai muito em direção ao líder para que ele possa fazer uma oração, de repente, com aquela conotação de que, afinal de contas, sendo ele um oficial da igreja, uma pessoa consagrada ao ministério, quem sabe Deus vai escutá-lo mais do que nós? Pelo contrário, Deus ouve todas as pessoas, independente de ser pastor ou não. Porque a partir do momento que Cristo Jesus rasga o véu, e o véu é rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de alto a baixo, todos nós passamos a ter acesso diante de Deus através de Cristo Jesus. De modo que o seu pastor pode continuar orando pela sua vida, pela sua família, pelas suas causas, e continuando a manter essa função de alguém que seja um intercessor. Isso é legítimo, isso é bíblico. O pastor deve orar pelas ovelhas que lhe foram confiadas. O pastor ele tem que interceder pelas pessoas, faz parte ministerialmente. é, Agora, nós podemos ir direto à pessoa de Cristo Jesus, ou à pessoa de Deus através de Cristo Jesus. E vamos mostrar alguns aspectos, conforme foi colocado aqui na lição, desse sacerdócio. Qual é o primeiro aspecto? É o acesso ao Pai na mediação de Jesus Cristo pela oração, intercessão, sabendo que o Espírito Santo nos ajuda quando oramos e que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, nós temos acesso por meio de quem? De Jesus, pela oração. A oração é o recurso espiritual. Nós podemos orar
mas também interceder. Nós podemos fazer uma súplica, que é algo específico, é uma oração específica. Logo, nós chamamos de súplica. E certo de que nós vamos ter sempre um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. O mundo estava perdido. Mas diz Lucas, por exemplo, que Jesus veio salvar e buscar o perdido. Nós estávamos perdidos, sem direção, Jesus veio nos buscar. E hoje, apesar de estar à direita de Deus, nós o temos como advogado diante de nós. Jesus Cristo, o justo. Mas temos um outro aspecto que é o exame livre das Escrituras, tendo a iluminação do Espírito Santo para a sua compreensão. Note bem, o exame livre das Escrituras fala sobre a acessibilidade de que todo crente, qualquer pessoa na face da terra, tem em relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O exame livre não vai nos isentar da responsabilidade de agirmos como leitores e intérpretes responsáveis, porque eu não tenho o direito de interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Eu não posso entender segundo o meu bel prazer. Eu não posso chegar a um entendimento conforme o meu capricho. Eu preciso ir às Escrituras Sagradas, sabendo que eu tenho essa liberdade, esse acesso livre, eu posso examiná-la, mas na verdade, quando eu vou para, entre aspas, examinar as Escrituras, eu que acabo sendo examinado pela mesma. Nesse sentido, por mais que a gente fala de uma forma didática que a Bíblia é o nosso, entre aspas, objeto de estudo, fecha aspas, na verdade, nós não analisamos a Bíblia, nós somos o tempo todo examinado por ela. É como um espelho. A gente olha para esse espelho, que é a Bíblia Sagrada, e vê o quê? Vê a santidade de Deus, em contraposição às nossas misérias espirituais. A gente vê a bondade de Deus e, em contraposição, a gente vê o nosso egoísmo. Nós vamos vendo o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa imperfeição diante da perfeição da Bíblia como palavra de Deus, um livro que é instrumento do Espírito Santo, e por isso a gente não pode nos eximir da responsabilidade de lermos a Bíblia, entendermos, interpretarmos, para aí sim fazer uma aplicação à nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela recebe uma ajuda quando a gente se depara diante dela para ler, examinar, para meditar, para pesquisar, que é a chamada iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina o quê? Ilumina a nossa mente. Isso mesmo. O Espírito Santo ilumina nossa mente para a devida compreensão das Escrituras Sagradas, para nos mostrar aquilo que já está revelado. Detalhe, aquilo que já está revelado. Deus não se revela mais, porque a revelação é completa. Ela terminou, houve um fechamento com o chamado cânon bíblico. Mas acontece que o Espírito Santo não revela mais, porém, ele fala através de quê? Através da Bíblia Sagrada. Quando a gente vai analisando outras coisas, a gente pode ver a evangelização dos perdidos. Quando falo evangelização dos perdidos, porque a igreja tem como missão principal, sim, adorar o Senhor. Adoração, eu costumo dizer que é a primeira, vou dizer assim, obrigação da igreja, porque ela existe para adorar. Mas acontece que o Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está em busca de mais e mais adoradores. Ele não se contenta apenas em nos ter como seus adoradores, ele quer que mais pessoas o adorem, não que ele tenha uma carência de adoração, pelo contrário, mas
por conta da sua grandeza, da sua majestade, e para que as pessoas possam ser alcançadas mediante a misericórdia dele e através de Cristo Jesus. Daí, uma igreja que adora é uma igreja que faz evangelização e missões. Uma igreja que adora ao Senhor, que é num recinto de maneira junta e unida, coesa, é uma igreja que vai investir recursos na evangelização e em missões transculturais, inclusive. Uma igreja que sai literalmente das quatro paredes, que é através dos missionários, que é através de ações evangelísticas e missionárias, para alcançar mais e mais pessoas. A evangelização dos perdidos compreende não apenas a anunciação do Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. E como que as pessoas vão crer se elas não escutam a respeito do Evangelho? E se nós não formos para pregarmos o Evangelho, nós temos que ir até onde estão essas pessoas. Onde estiver uma pessoa sem Cristo, eis aí o nosso campo missionário. E às vezes o nosso campo missionário não é necessariamente os rincões do nosso Brasil. Às vezes, o nosso campo missionário é dentro do próprio lar, é dentro do contexto da vizinhança, quando não, no bairro, onde estiver uma pessoa sem Cristo, aí está o nosso campo missionário. Mas atrelado à evangelização dos perdidos, que compreende essa obra missionária, tanto transculturais ou não, a gente precisa entender que anda de mãos dadas com o testemunho autêntico. Imagine só. Um crente, membro de igreja, pelo menos professa ser um tal, mas age de uma forma incoerente. Como assim? Ele fala que Deus é o provedor de todas as coisas. Ele fala, inclusive, que do suor ele vai conseguir o seu salário, o seu sustento, o seu mantimento, mas ele dá uma de espertinho. É aquele crente que faz apostas. Antes, as pessoas iam fazer apostas no jogo do bicho, como é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Quando eu falo comum, não é que seja normal, quando eu falo assim, é muito frequente. Você acredita que já teve crente que apostava no jogo do bicho? Existem crentes que fazem uma fezinha, entre aspas, no chamado jogo de azar? E agora tem um tal de bet. Bet. As pessoas fazem apostas. Gente, crente que é crente não vive apostando. Crente que é crente não faz uso do chamado jogo de azar. Crente que é crente arregaça as mangas e vai trabalhar e vai ganhar seu sustento com o suor do seu rosto. Crente que é crente não fica com gatonete. Gatonete aqui no Rio de Janeiro é justamente aquelas ações de internet que não são legalizadas. Crente que é crente não vai agir dessa forma mundana, carnal. Porque só agrada quem? Ao diabo. O diabo ri dessas pessoas. Olha lá, vai para a igreja, mas faz uso de gatonete, aposta no bet, faz aposta no jogo de azar. Ou seja, é um crente, digo, é um membro que se assemelha mais a um fanfarrão. Não é comprometido com o Senhor, não tem integridade. E ainda assim, acha que com esse testemunho fajuto vai atrair algumas pessoas para Cristo. Pelo contrário, é como uma pessoa que trabalha no âmbito político e compactua com o desvio de merendas escolares, quando não compactua, está no conluio em relação ao desvio de verbas para o Sistema Único de Saúde. Como é que pode um crente estar no lugar, sabedor de que há desvio de verbas públicas para outros fins, e ele permanece ali tranquilo, numa boa, contanto que o seu cargo, o seu trabalho permaneça? Tá de brincadeira? Vai se converter.
A pessoa precisa ser crente de verdade. Tem que ser homem com H maiúsculo. Tem que ser crente em Jesus. Não um crente qualquer, porque a igreja evangélica está composta de pessoas que se dizem crentes em Jesus, mas quando você às vezes vai trabalhar com um crente, e existem crentes maravilhosos, trabalhadores, pessoas caprichosas, pessoas que são profissionais competentes, pessoas de todas as formas, né? São excelentes, mas tem uma turma aí que, quando você fala que é crente, a pessoa já fica com o pé atrás. É porque teve um serviço começado por alguém que se dizia crente, e ele acabou não terminando o trabalho. Ele começou a fazer uma obra na casa de alguém e não terminou. Pegou todo o dinheiro, era uma empreitada, pegou todo o dinheiro, gastou o dinheiro e não terminou a obra. E agora ficou enrolando. Ah, porque tem crente que vez ou outra vai no comércio, pega fiado. Em alguns comércios ainda existem essa possibilidade. Pega fiado, quando não, passa um cheque sem fundo, ou ainda faz alguma coisa que não tem um caixa, não tem realmente condições de pagar aquilo ali e fica devendo na praça. A evangelização dos perdidos não se dá através apenas da anunciação do evangelho, mas também através de um testemunho autêntico, de modo que as pessoas, quando veem um crente verdadeiro, genuíno, com esse testemunho autêntico, sabe o que acontece? As pessoas se sentem atraídas até Cristo Jesus, não para você. Porque o discipulado cristão, aqui tem a palavra aqui, discipulado, e a gente vê que, quando fala em discipulado, discipulado o discípulo é aquele que é seguidor de Jesus, tá bom? Tentando colocar os pingos nos is. Mas, embora a Bíblia não utilize o termo discipulado, mas a ideia em relação à nossa atitude para com quem é crente, tá bom? A gente tem que encorajar o crente. A gente tem que fortalecer o crente. A gente tem que, de alguma maneira, animar, isto é, dar ânimo ao crente. É nesse sentido. Como? Através da anunciação da palavra de Deus e por meio de um testemunho eficaz. Porque as pessoas que estão adentrando agora para as nossas igrejas, chamadas novos convertidos, precisam ter pessoas diante de si como exemplos para a sua vida cristã. E o sacerdócio do crente significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e também na fraternidade da igreja local. Em alguns arraiais, dentro do cristianismo, não existe essa ação igualitária. Como assim? Eu explico. Infelizmente, em alguns lugares, você vale não pelo que você é, e você é filho de Deus. Filho de Deus através da adoção. Você é filho adotivo através de Cristo Jesus. Você é sabedor disto. Em alguns lugares, você não vale pelo que você é, e sim pelo que você tem. Se você tem uma conta recheada, uma conta bancária com bastante números, dígitos, você é recebido de uma forma, você é tratado de uma maneira diferenciada. Se você tem uma propriedade, quando não propriedades, e quanto mais bens você possui, mais a tratativa será diferente contigo. Eu digo isso com um aperto no coração, com um nó na garganta. Infelizmente, dentro do meio evangélico, a gente é tratado mais pelo que tem e não pelo que é. A gente inverte as coisas. Não estou generalizando, mas estou falando de uma realidade. Quando morava num outro estado da federação, eu comecei a frequentar uma determinada igreja junto com minha família. Quando fui acompanhado com o meu parente, que tinha bens materiais, carros, etc e tal, eu fui tratado de uma maneira.
Quando depois voltei com a minha família, achando que ali era o meu lugar, eu fui tratado de outra, porque eu passei aí de fazer uso do transporte público, o ônibus, como se diz aqui, o busão. Como é que pode? Quando você chega acompanhado de alguém que tem dinheiro, embora era meu parente, é tratado de uma maneira, mas quando você volta com a sua família, achando que ali é o lugar que Deus lhe quer, você é tratado de uma forma diferente. Tem uma igreja, agora indo para outro caso, tem uma igreja lá em São Paulo que é para o bairro, era uma igreja num bairro nobre. E o pastor Ari Veloso, porque é algo positivo, ele falou assim: olha, a nossa igreja é uma igreja localizada num bairro rico, nobre de São Paulo. É uma igreja constituída de gente rica, mas não é uma igreja para o rico. É uma igreja de rico, porque as pessoas que frequentavam eram ricas. Não tem problema algum ser rico. Mas acontece que não era voltada somente para, vou dizer, voltada para os ricos. Era voltada para todas as pessoas. Percebeu? Você pode morar numa igreja, morar e ser, numa sociedade, num bairro que seja rico, nobre, na área específica, mas a igreja é aberta para todas as pessoas. Recebe pessoas de todas as classes sociais. E isto é a igreja. A igreja no Antigo Testamento, digo no Novo Testamento, no Antigo, que é ato falho, no Novo Testamento, a igreja recebia pessoas de todas as classes sociais, inclusive escravos. Mas observe que a igreja não pode ser para um grupo específico. Ah, essa igreja aqui vai ser só para surfista. Quer dizer que vai descartar todas as pessoas que não são surfistas? Esse grupo aqui religioso vai ser só para os empresários. Qual é o real interesse? É a propagação do evangelho entre os empresários ou fins lucrativos? Tem que definir. Mas pode sim, se uma igreja, num contexto não nobre apenas, mas num contexto com mais, com menos recurso, e ainda assim ter pessoas que não sei, que tenham recursos e que estejam ali convivendo de uma forma muito tranquila, numa boa, porque todos os cristãos são iguais perante Deus e deveria ser na fraternidade da igreja local. Às vezes a fraternidade é quebrada quando há pessoas interesseiras, quer na liderança, quer entre os liderados. Porque uma coisa a gente tem que definir, distinguir, melhor dizendo. Nós temos nossos interesses. Os interesses são legítimos, mas uma coisa é ter interesse, outra coisa é ser pessoa interesseira. Uma coisa, outra outra coisa. Mas a igreja tem que ter essa ação igualitária perante, não apenas diante de Deus, mas perante os cristãos dentro da fraternidade local. Eu conheço muito bem alguns arraiais que não são chamados tradicionais ou históricos, e eu tenho observado que não há essa ação igualitária dentro da igreja cristã, ou de algumas igrejas cristãs, que se dizem cristãs. Como assim? Se a pessoa tiver uma tal experiência, ela pode ocupar cargo, inclusive, de liderança. Mas se ela não tiver aquela experiência, ela sequer pode assumir a função ou o ofício de diácono, servir em outras áreas da igreja, muito menos chegar à liderança. E, curiosamente, tem pessoas que não têm aquela experiência, tida como religiosa ou cristã, tida, mas tem um caráter, tem uma vida
uma vida moral ilibada em detrimento daquela pessoa que alega ter poder, mas não tem caráter. E quando a pessoa tem poder e caráter, ela não tem caráter porque tem poder. Ela tem caráter e, consequentemente, esse poder de Deus é transferido para uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Mas não tem nada a ver por ter uma experiência ou não. Mas na Bíblia, todos nós devemos ser iguais a, perante a igreja, dentro desse âmbito fraterno. Aliás, na legislação brasileira, que é a nossa carta maior dentro do país, tá, gente? A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Não pode haver discriminação. Isso mesmo. Não pode haver discriminação no âmbito social, mas muito menos pode haver discriminação nesse outro âmbito eclesiástico. Todos os cristãos são sacerdotes, ou seja, todos nós podemos ir direto ao Pai, não precisamos necessariamente de ninguém para fazer essa mediação, porque já temos o sumo sacerdote, que é Jesus, nosso intermediador, nosso mediador, e nós não precisamos de pessoas tidas como mais santas, mais piedosas para facilitar o acesso a Deus. Pelo contrário, nós podemos ir a Deus, suplicar, pedir, adorar, obter graça, obter perdão, por causa de quê? Por causa desse sacerdócio que é estendido a todos os crentes em Jesus. Temos algumas aplicações. Para aplicar a vida, o sacerdócio de Cristo é maior do que o de Melquisedeque de Arão. E o que isso significa para o cristão? O que isso significa para você? Por mais que você possa ter um vislumbre em relação a Arão, a Melquisedeque, nessa questão de sacerdote ou algo sacerdotal, ainda assim, você precisa conceber que Cristo é o sumo sacerdote. Uma outra pergunta. Primeiro uma colocação, depois uma pergunta. Há uma convicção de que o sacerdócio do crente está fundamentado e orientado pelo sacerdócio de Cristo. Isto é fato? Será que a sua vida está sendo orientada e fundamentada unicamente pelo feito de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário? Será que é isso mesmo? Ou não corresponde à realidade? Ademais, como deve ser exercido o sacerdócio do cristão a partir da igreja? Ora, todos nós, como crentes em Jesus, recebemos pelo menos um dom espiritual. Tem crente que recebe mais de um dom espiritual. Recebem dons espirituais da parte de Deus. Todos esses dons recebidos da parte do Senhor são dados segundo as reais necessidades da igreja, as quais são conhecidas pelo próprio Espírito Santo, que outorga a cada crente pelo menos um dom ou mais. Isto é critério dele, porque ele outorga conforme ele quer, conforme lhe apraz, e não conforme as nossas petições. A gente não consegue arrancar nenhuma graça da parte de Deus na forma de dom espiritual, jejuando, orando, buscando, gemendo. Nada disto. Por causa de quê? Porque o dom espiritual vem de uma palavra que é justamente que envolve a graça de Deus. É a graça de Deus em ação. E a graça de Deus vai eh, ficar, vou dizer assim, totalmente descompactada de toda e qualquer obra ou de qualquer ação que o homem venha realizar. Se você pede alguma coisa a Deus e ele lhe concede, não é segundo aquilo que você pediu, mas segundo um favor que é dado a ele, dele, para você.
Mas acontece que em relação aos dons espirituais, os dons não são dados segundo os nossos méritos, nem são dados segundo as nossas petições. Ah, pastor, eu não posso buscar, eu não posso pedir um dom? Poder pode, mas não deveria. Como assim? Se a distribuição é da competência do Espírito Santo, você tem que ser grato pelo dom que recebeu. E se você não acha que não recebeu um dom, você precisa descobrir sim, verificar direitinho na sua vida, ver o dom que você já recebeu da parte de Deus. E ser grato a Deus e exercer esse dom da melhor maneira possível e, sobretudo, em amor, para que a igreja seja edificada, para que o dom que você tenha recebido da parte de Deus não cause dano na igreja. Agora, a competência ou a distribuição dos dons ou do dom espiritual é exclusiva de Deus, através do Espírito Santo. Logo, eu recebi um dom, mas eu quero mais um. Você não está satisfeito com o dom? Você não se realiza como crente, como servo do Senhor, com o dom que você recebeu, que é segundo a graça? Não é segundo o mérito humano, não é segundo a ótica do homem, é fora dessa perspectiva o homem, humana. Porque o homem, por mais que ele fale assim, eu quero, Senhor, me dá esse determinado dom, porque se você não me der, eu morro. Quando fala você, se me der, né? É o Senhor, tá? Desculpa, foi erro da minha parte aqui. Se o Senhor não me der, eu morro, Senhor. Às vezes ele não quer um dom realmente para a glória de Deus. Ele quer um dom para massagear o seu ego, viu só? Eu não recebi. Eu tinha um dom que recebi do Senhor, não fiquei completamente satisfeito. Pedi a ele um dom, melhor, um outro dom, e Deus me deu. Pode falar que é para a glória dele, mas assim, é para massagear o ego. Porque, repito, a outorga dos dons espirituais é dada pelo Espírito Santo de Deus. E ele dá conforme lhe apraz, conforme ele quer, e não conforme eu quero, nem conforme o irmão ou a irmã quer. O Espírito Santo não vai cumprir, vai fazer os nossos caprichos, porque senão inverteria a ordem. O Espírito de Santo é Deus. Nós somos súditos. Ele é Senhor. Nós somos, nós somos escravos. Isso mesmo, escravos que não têm vontade, a não ser fazer a vontade do nosso Senhor. Concluindo, na pessoa e obra de Jesus, há o novo concerto, não da letra, não dos sacrifícios transitórios do antigo concerto, mas do seu sacrifício eterno por nós. Finalizo dizendo que, embora a Bíblia diga que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isto porque nós não sabemos orar como convém, a Bíblia também diz que Jesus é o sumo sacerdote, tem esse sacerdócio perfeito, maior, duradouro, eterno, mas que ele, pasme, continua a interceder por mim e por você. Jesus Cristo continua intercedendo por cada um de nós. Deus abençoe e até a nossa escola bíblica online, ou quando não, os demais vídeos que falam sempre algo relacionado à palavra de Deus.